Infelizmente, meus amigos, jogador Matias Vinha, do Mengão, desembarca na Argentina, já passou pelos exames médicos e se juntou à pré-temporada do elenco do River Plate. Porra, cara, é uma sacanagem do caraca. Agora a gente vai ficar na lateral direita ali, sofrendo com o tal do Emerson Royal, e pela lateral esquerda temos o Alexandro, mas o Avenida Lucas, o Ayrton Lucas se encontra ali. O Flamengo se desfez do melhor, um dos melhores laterais que nós poderíamos ter. É o Matias Vinha, infelizmente, agora jogador do River Plate. Vou trazer detalhes dessa negociação que para mim foi extremamente ridícula. Falando sobre Mengão ainda, Flamengo assina contrato com o atacante e coloca a multa de 321 milhões de reais. Estávamos querendo o atacante chegou. Vou trazer informações fresquinhas para vocês. E será que o Flamengo ainda pretende contratar Marcos Leonardo? Depois dessa contratação do atacante aí, que botou a multa alta, será? Vou trazer informações sobre como é que andam as negociações por Marcos Leonardo. E Matheus Pereira? Matheus Pereira está praticamente livre no mercado. Será que caberia no Flamengo? Um possível reserva para o Arrascaeta? Vamos discutir sobre as características do jogador e se valeria a pena ou não trazê-lo para o Flamengo. Felipe Luiz é flagrado acompanhando o jogo na segunda divisão da Espanha. O nosso treinador está à busca de outros jogadores, porque aquela lista ainda não está completa, né? O Flamengo estava na busca aí de um volante, de um zagueiro, de um atacante e também de um volante, zagueiro, atacante, do goleiro. Cadê o goleiro, meu irmão? A gente precisa contratar urgentemente. E o Brasileirão vai mudar de nome. O Campeonato Brasileiro vai passar a ter nomes diferentes. Você vai ver comigo nesse vídeo. Mas antes de seguir, com tantas informações sobre o nosso Flamengo, sobre o nosso futebol brasileiro, futebol carioca, eu já gostaria de pedir, vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso querido, do nosso malvadão, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e não paga nada, nadinha, nenhum din-din sai do seu bolso. Então fortalece. Atualmente já existe o botão hypar no canal, também dá essa moral para que os nossos vídeos, né, cheguem a mais pessoas. E eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos quem? Amamos o Flamengo. Então, sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui, vamos para o início desse vídeo. Então é isso mesmo que você escutou sobre o Matias Vinha. Infelizmente, o jogador já desembarcou na Argentina, realizou exames médicos, foi aprovado, já está com elenco fazendo pré-temporada. Olha só, irmão, tá tudo muito adiantado. Aqui a pré-temporada nem começou, o cara já tá na pré-temporada lá, a Argentina, no time do River Plate. Você deve estar se perguntando, mas ele já é jogador do River? O River ainda não anunciou, mas isso em algumas horas provavelmente vai ser anunciado aí o atleta por empréstimo. Então ele ainda é do Flamengo. Você tá louco, bicho. É só um milagre para acontecer e o Vinha não ser realmente, né, jogador do River Plate. Só para vocês terem noção, vamos falar sobre as características da negociação. O River Plate estava buscando o Vinha aí, o atleta por empréstimo até o final de 2026. Para essa temporada aí, um anozinho. E aí você deve se perguntar, mas vem cá, o River queria de que maneira? O River Plate queria só o empréstimo, não queria colocar obrigação de compra, nem opção de compra no contrato. Mas o Flamengo inicialmente desejou, não, já que a gente está negociando, vamos fazer o seguinte, Felipe Luiz não gosta muito do jogador, vamos fazer o seguinte, vamos no final desse empréstimo colocar que você tem a obrigação de comprar 50% do jogador. Então, a princípio, esses eram os moldes do negócio. Mas uma atualização ontem, tá? Uma atualização de ontem,
o Flamengo deu uma reviravolta e disse o seguinte pro River: ó, se quer levar o jogador, vai ter que levar e vai ter que ter obrigação de compra de 100%. Vai levar o jogador por completo. Nada de comprar só 50% ou ainda só emprestar o jogador sem comprar. Aí ficou naquela discussão, o River Plate pensou bem, será que quero o Vinha, não quero? Pô, quem não quer o Vinha? É sacanagem isso, né? E aí ficou estipulado que se o Vinha jogar 50%, tá, dos jogos do River Plate na temporada, eles têm a obrigação de comprar, é ativada, né, essa cláusula aí de obrigação de compra, e aí o River vai ter que pagar 5 milhões de dólares pelo jogador. Ah, mas o Flamengo tá ganhando alguma coisa de início? Sim, de início. O River já teve que pagar 500 mil dólares, 500 mil, ao Flamengo, e aí, sendo ativada a obrigação de compra, vai ter que pagar mais 5 milhões. No total, então, o jogador está saindo por 5 milhões e 500 mil dólares. Tá valendo a pena pro Flamengo? Pra mim é a pior merda, burrice, idiotice, babaquice que a diretoria do Flamengo e o técnico Felipe Luiz poderiam estar fazendo, tá? Eu não entendo como o BAP não vetou essa negociação, mas, só para vocês saberem, o Flamengo adquiriu o Vinha por 8 milhões de euros em 2024, da Roma, da Itália, e agora está desfazendo o jogador por 5,5 milhões de dólares, muito menos do que pagou. É brincadeira. Sua opinião nos comentários, você está feliz com a saída de Vinha? E o Flamengo assina contrato com atacante e coloca multa de 321 milhões de reais. Caraca, Marco Leonardo tá chegando. Quem tá chegando aí? Tá chegando o Caio Jorge. Que nada, meus amigos. Estamos falando de um garoto que é uma promessa e se bobear vai ser melhor do que esses jogadores que a gente citou aqui. O Caio Jorge, melhor do que o próprio Marcos Leonardo. Eu estou falando de o Wallace Inácio, garoto de apenas 17 anos, que tem agora o seu primeiro contrato profissional assinado com o Flamengo. Lembra que o presidente BAP tem afirmado que iria organizar a base do Flamengo para 2026? Organizar em 2026 para que a base pudesse voar em 2027? E parece que é isso realmente que está acontecendo, né? Está acontecendo esse trabalho de organização. O Flamengo recentemente trouxe um vídeo aqui, mandou 12 scouts, 12 olheiros lá para Copinha, né? O time do Flamengo não foi jogar, mas 12 olheiros para observar 128 times, porque a ideia é trazer jogadores entre 14, 15, 16 anos para que o Flamengo termine de formar, né? Consiga dar aí uma visão para esses garotos de o que é ser Flamengo, né? A ética do clube. Então, é isso. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Se esse jeito de fazer futebol novo do BAP, né? Se vai dar certo. Falando sobre o Wallace Inácio, tá? Um jogador que já estava no Flamengo, mas agora acaba de assinar o seu primeiro contrato profissional. E esse vínculo será até 2030. Final de 2030. Com multa rescisória aí para o exterior de 50 milhões de euros, algo em torno de 321 milhões de reais. O Flamengo botou o sarrafo lá em cima, né? Ele está no Flamengo desde 2024, tá? Após se destacar da base lá do Resende durante a disputa da Copa Rio Sub-15. Lembrando que o jogador é um canhotinho, driblador, tá? E vem se destacando aí pelas pontas e pode atuar dos dois lados. Coisa linda demais, bom demais, né? No vínculo do atacante com o Flamengo, há uma porcentagem que ainda é do Resende. O Resende ainda conseguiu manter aí uma pequena fatia desse bolo que pode se tornar aí uma venda possível milionária aí do Flamengo, como aconteceu com o Vini Júnior, Paquetá e outros mais, né? Então é isso. Desejamos aqui, o canal DNA Rubro Negro, que o Wallace Inácio tenha uma excelente carreira no nosso Mengão, que a gente possa desfrutar juntamente com ele de muitos títulos e que ele seja demasiadamente importante para o nosso Flamengo. E a novela de contratações do Flamengo segue animada. Você pode até não gostar dessa novela mexicana, que a diretoria do Flamengo, que a comissão técnica, né, nos coloca, faz a gente engolir aí, mano, goela abaixo, ó, toma essa novela. Como foi a novela Vitão?
Ficamos aí durante pelo menos 2, 3 semanas trazendo informações às vezes picotadas, algumas informações que pareciam até ser fake, mas são de jornalistas às vezes sérios, e a gente fala, será que é mentira ou é verdade? Mas no final, no caso o Vitão, deu tudo certo. O Flamengo adquiriu o jogador aí, que já é do Mengão, camisa 44, por 10 milhões, aproximadamente 10 milhões de euros. O que o Internacional desejava. O Flamengo queria pagar 8, pagou aí 10. 2 milhas a mais. Não tá faltando pro Flamengo, tá tudo certo, né? Aí você deve estar se perguntando, mas vem cá, e a novela Caio Jorge e Marcos Leonardo? Essa continua. Continua, todo dia tem alguma noticiazinha e a gente vem trazendo aqui para tentar deixar você o mais informado. Mas o interessante é que de vez em quando parece até que a gente está trazendo desinformação. Porque você tem grandes jornalistas buscando informações internas dentro do clube do Flamengo, dentro do Al Hilal, dentro do clube lá do Cruzeiro. Estou falando desses dois jogadores, Caio Jorge e Marcos Leonardo. E aí, ora o jogador quer vir para o clube, ora o clube quer desfazer do jogador, e aí ora o clube já não quer mais desfazer porque o jogador é importante. É a arte de negociar, né? Essa é a grande realidade. Então, falando sobre essa novela chatinha, mas que eu torço para que tenha um final feliz, segue Flamengo com a proposta. O Flamengo não desistiu de Caio Jorge. A proposta foi feita e o Flamengo disse o seguinte: eu não vou mais aumentar valores. Se você, Cruzeiro, deseja vender o Caio, quiser, na verdade, vender o Caio Jorge, a gente paga 32 milhões. O Flamengo não fez a terceira pedida, o terceiro aumento, a terceira proposta, na verdade, de 35 milhões, não. O Flamengo ficou lá com os 32 da seguinte forma: pago 24 milhões pelo atleta na mão, mais o Everton Cebolinha, total aí, totalizando 8 milhões, 32 milhões de euros. Cruzeiro deu nega, disse que não tinha condições, só 50 milhões, ou pagaria o Flamengo 24 milhões e daria o Luiz Araújo. O Flamengo respondeu que não teria condições. Até porque depois, só para te atualizar, lembrando a você, o Flamengo obteve informação interna do Cruzeiro que o valor máximo que um clube europeu ofereceu foi 20 milhões de euros. Então, e aí Marcos Leonardo? Marcos Leonardo, que era plano B, virou em algum momento plano nada, porque o Al Hilal respondeu dizendo que não tem interesse de negociar o jogador, já teve e agora não tem. Mas o Flamengo segue de perto ainda, observando, porque os números de Marcos Leonardo são incríveis. O camarada em 16 jogos tem 11 gols, irmão. E essa parada aí de que ele não consegue jogar que nem o Caio Jorge, jogador é lento, é história da carochinha. Então vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Eu gostaria de saber de você, entre Caio Jorge e Marcos Leonardo, qual jogador você contrataria? E o jogador Matheus Pereira, meio de campo ali do Cruzeiro, tá livre no mercado, podendo assinar pré-contrato com qualquer clube. É isso mesmo, o vínculo do jogador com a Raposa se encerra no meio do ano, tá? Na janela aí do meio do ano. Logo, 6 meses antes, qualquer jogador pode, 6 meses antes de encerrar seu contrato, pode assinar um pré-contrato com outro clube saindo de graça. Então é isso. O Cruzeiro estava tentando aí negociar uma renovação, mas o atleta pensou assim: eu tô ficando livre, meu irmão. Tô recebendo aí minha carta de alforria, eu não vou nunca renovar com o Cruzeiro. Eu estou livre e poderei negociar com qualquer clube. Eu pergunto a você: Matheus Pereira tem futebol para estar nesse time do Flamengo? Rapaz, eu vou logo responder na minha concepção. Para mim, Matheus Pereira é um reservaço, mas assim, não de forma pejorativa. Eu acho que ele é o cara para estar ali, sendo reserva do Arrascaeta. Meus amigos, para estar jogando aí na Copa do Brasil o tempo todo, sem precisar o Arrascaeta entrar, o cara joga muita bola. Então, quando eu falo assim que ele é o reservaço do Arrascaeta, eu tô falando no bom sentido. Porque o Arrascaeta, de vez em quando, tem que fazer um controle de carga. Esse ano poderia até fazer um controle maior de carga, dando, 2 jogos pro Arrascaeta, ele descansa um, aí entra o Matheus Pereira. Cara, eu acho que assim, o Flamengo hoje tem uma dependência muito grande no Arrascaeta, e quando ele não joga, o Flamengo não joga.
Sem Arrascaeta, o Flamengo vem amargando partidas extremamente ruins. Então, para mim, Matheus Pereira seria uma excelente contratação para o clube do Flamengo. Ontem mesmo, né, numa live, eu estava observando, né, e falei sobre o valor dele no mercado. Eu fui lá no Transfermarkt. Esse jogador vale hoje 13 milhões de euros. Ah, então o Flamengo ia ter que pagar 13 milhões? Que nada. Claro que não. Se ele assina pré-contrato com o Flamengo, né, o que o Flamengo vai negociar com ele são as luvas. Ah, mas como assim? O jogador, quando chega de graça para o clube, na verdade ele não chega de graça. Por exemplo, o Matheus, que vale 13 milhões, muito provavelmente ele vai chegar para o Flamengo e falar o seguinte, ó, 13 não, mas me dá 7 milhões desse valor de mercado que eu tenho, me dá 7 milhões, me dá, sei lá, 8 milhões, vamos dividir isso nos anos de contrato, nos meses aí. Então, o jogador que às vezes vem chegando, vai receber um salário de 1 milhão, por exemplo, vamos supor aí que o cara chegue para receber um valor aí de 800, 1 milhão de reais. Com a divisão aí dos 7 milhões de euros, seria de uma venda que ele mesmo está fazendo dele, ia passar a receber, sei lá, eu fiz uma conta ontem por volta de 1.800.000, 1.700.000. Ah, mas o salário está muito alto para esse jogador. Não, não é que está alto. É porque como ele saiu de graça, foi diluído no tempo de contrato uma luvazinha, né, um valor aí, né, de venda, como se ele tivesse ele mesmo se vendendo. Cara, eu acho uma excelente opção. Eu gostaria de saber de você. Você acha que Matheus Pereira seria um bom reserva para o Arrascaeta ou ainda lutaria pela titularidade? Eu acho assim que se ele vem para o Flamengo, ele ia ser muito feliz, porque no elenco que a gente tem, ele ia poder com certeza brilhar com o manto aí do Mengão. Sua opinião nos comentários. E a gente está indo para o final do nosso vídeo, nosso último bloquinho aqui de notícias. Filipe Luís foi flagrado acompanhando outro jogo, agora da segunda divisão da Espanha. Vou falar sobre isso. Nosso mister está aí tentando buscar opções, porque o Flamengo está sem o goleiro que quer contratar, sem o volante e ainda sem o atacante. Então, Filipe Luís está lá na Espanha de férias, está levando a esposa para ver jogo. Recentemente foi assistir o jogo de Gil Vicente, né, e o Sporting, onde ele estava observando mais ainda o atacante, né, o Luís Soares, e aí de leva estava o goleiro lá, Andrew, né, goleiro do Gil Vicente, também observou o goleiro, mas com relação a esse goleiro, o Andrew, já trouxe informação aqui, o Botafogo, né, de John Textor, já está meio que encaminhado aí para contratar esse goleiro, que foi revelado no próprio clube aí alvinegro. Lembrando que o goleiro do Gil Vicente é brasileiro, tá? O Andrew, e já está livre para assinar aí pré-contrato, também não quer renovar com o time português. Ele tem a intenção de voltar ao futebol brasileiro, mas o Botafogo já até ofereceu 3 ou 4 anos ao arqueiro aí do time português. E aí, voltando a falar sobre Filipe Luís, estava lá no estádio Riazor, na Corunha, tá, para assistir o duelo entre o próprio Deportivo La Coruña e Cádiz, tá, válido aí pela segunda divisão da Espanha. Foi flagrado pelas câmeras de transmissão nas arquibancadas e, olha, Filipe Luís já defendeu, né, o La Coruña, então existe aí um sentimento. Aí tem gente que fala o seguinte, ah não, ele estava lá porque, pô, ele quis relembrar o seu passado, mas que nada, tá? Que nada. Sei que ele, antes de explodir no Atlético de Madrid, teve uma passagem pelo Deportivo La Coruña entre 2006 a 2010, mas a realidade é que ele está realmente mapeando em busca aí de um goleiro aí para ser reserva do Agustín Rossi. Não só um goleiro, né, como volante, porque conversas com Marcos Antônio do São Paulo também estão difíceis, né? O São Paulo está se adiantando aí para comprar o jogador, para evitar uma investida do Flamengo com a Lazio. Se você tem acompanhado nossos vídeos, você está entendendo tudo que eu estou falando. Tudinho. E em relação ao atacante, também estamos aí nesse dilema, né? Daqui a pouco acaba... Pô, eu sei que está no início de janeiro, mas o tempo está voando, cara. Comecei a gravar vídeo para janeiro no dia 1º, mas já estamos no dia 5, hoje é dia 5, né? E aí? Deixa eu ver se é 5 mesmo. Tô até perdido. Dia 5, cara. Então daqui a pouco é dia 10 e aí o Flamengo não pode deixar de contratar, fazer essas 3 contratações. Então é isso. Filipe Luís tá de olho, só para vocês saberem, nesse jogo, tá,
Deportivo La Coruña e o Cádiz, né? Tem um goleiro brasileiro. E o Flamengo, acho que o Felipe Luiz estava bem que de olho nele. Estou falando do goleiro brasileiro Vitor Asnar, de 23 anos. Goleiro aí do Cádiz. E aí, mudando um pouco de assunto, para fechar o nosso vídeo, o Campeonato Brasileiro, nosso Brasileirão, provavelmente vai mudar de nome a partir de 2027. A ideia da CBF é fazer algo parecido, né, com o que ocorre lá na Europa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Premier League. Premier League é, na verdade, a primeira divisão do campeonato europeu. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para a segunda divisão, existe um nome específico para o campeonato. Se eu não me engano, Championship. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, tá? Então, quando a gente fala de primeira divisão da Inglaterra, Premier League. Quando a gente fala de segunda divisão, Championship. E aí a CBF está querendo inovar e a partir de 2027 ter também algo diferente aí com os nomes. Aí vamos esperar, né? Sendo nos próximos capítulos, não sei se isso vai dar certo. O problema é que se o camarada às vezes cair para a segunda divisão, aqui no Brasil é tudo treta, né? Imagine o Vasco caindo para a segunda divisão. Vai dizer o quê? Ah, não, eu não caí da Série A para a Série B, eu fui para outra liga. E aí, quando for campeão, não vai dizer que foi campeão da segunda, vai dizer que eu fui campeão da liga tal aqui no Brasil. Tudo para dizer que não acessou a segunda divisão. Sua opinião sobre essa questão de mudança dos nomes. Mas é isso, nação. Eu vou ficando por aqui, infelizmente, mas o vídeo acabou. Espero que você tenha curtido. Se sim, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão, do nosso malvadão, do mais querido. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. Então, se você não tem assistido nossos vídeos, irmão, passa a assistir, porque com certeza você vai se surpreender com a qualidade dos nossos materiais aqui e da forma que eu trago informação para você. É isso. Saudações rubro-negras, para sempre. Mengo!